Fala, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Vamos para mais um videozinho de react. Eu já vou dar aquela botada aqui no vídeo para vocês. Acho que esse é o vídeo do nosso querido Dashikawa. Nosso cachorro latia e arranhava nossa porta dos fundos todas as noites. Ele tem feito isso há dias, então sentei-me com ele ontem à noite para descobrir o problema. Tirei uma foto com flash da porta dos fundos quando ele latiu, e isso foi capturado. Tenha muito cuidado lá fora, porque isso não parece normal. Que porra é essa? No dia 22 de setembro de 2023, um perfil no Twitter chamado Arcesuchos iniciou uma thread no mínimo estranha, se assim eu posso dizer, que relatava indícios de que algo estava rodeando a sua casa já fazia um bom tempo. Essa pessoa tirou uma foto do que poderia ser essa coisa, e para sorte deles, era algo bem selvagem. Eu digo para sorte deles, pois pelo menos não era um cara com uma torneira de soco inglês e um furador de coco que tinha pulado o muro do quintal. Era uma criatura, mas seus olhos refletiam a luz de uma forma amedrontadora, e a sua presença também era muito pesada. O corpo se escondia na escuridão, e pior que isso, ela sabia que tinham pessoas dentro da casa. Ela conseguia ver seus inquilinos através da porta. Eu não sei vocês, mas esse olhar me faz se sentir como uma presa que está sendo estudada e está prestes a ser predada. O meu nome é Dashikawa, e hoje vamos analisar a história dessa criatura e ver até onde o dono desse perfil conseguiu relatar, sem ter o furico com medo. Porra, impossível estar sem medo, irmão, impossível. Me desculpa. De antemão eu digo que toda essa história foi contada em uma thread do Twitter, mais conhecido como X vídeos dos dias atuais. Sendo assim, o que vamos fazer hoje é utilizar o nosso intelecto pra... Eu não acredito que eu vou falar isso. Vamos ter que ler. Me desculpem, eu também não gosto, mas essa é a única forma. Então se você acha melhor, você pode ouvir isso daqui como um podcast, enquanto faz alguma outra coisa, pois vão ser poucos momentos em que eu vou mostrar alguma imagem intrigante por aqui. Pra esse vídeo ficar mais poggers de assistir, eu vou colocar uma gameplay de Dino Crisis no fundo. Vai que eu agrado algumas pessoas por aí que ainda são fãs desse jogo. Então, tendo dito tudo isso, vamos pro vídeo. Que aleatório, mano. Que aleatório. Começamos com essa thread do Twitter que, como vocês já sabem, fala sobre uma tal criatura que rondava os subúrbios de Chicago, lá nos Estados Unidos. Como vocês viram, parece muito um avestruz, um casuar, essas aves grandes que sim, realmente representam um enorme perigo, simplesmente por terem garras enormes e, em alguns casos, serem bem agressivas. Após essa fotografia ser tirada, o animal fugiu, deixando um rastro de medo e desconfiança em todos que moravam ali. Esse é o desenho de uma criança de 6 anos, vizinha do autor desses tweets. A família da criança também tinha visto os tais, entre aspas, animais. Mesmo sendo um desenho de uma criança pequena, ele traz uma revelação um pouco perturbadora. Esse bicho estava acompanhado de uma cria. Quando a noite chegou, a pessoa que está relatando tudo pegou a câmera e foi junto do seu cachorro pro lado de fora. Essa foto, que mostra o doguinho em uma área ampla, parece apenas uma imagem normal. Só que não existe apenas um doguinho nessa imagem. Olhos brilhantes os observavam. Esse dia já começa de uma forma bem engraçada. A nossa querida pessoa que tá relatando tudo não trancou a porta dos fundos. Eu acho que é por isso que tem tanta obra de terror baseada no medo de ter a sua casa invadida. Quando ninguém tranca a porta, realmente fica foda. Principalmente nos Estados Unidos, onde os caras simplesmente não tem muro. A porta dos fundos estava totalmente escancarada. Alguém ou alguma coisa tinha entrado e roubado um frango que estava na cozinha. Pelo visto, nosso amiguinho estava com muita fome. Seguido disso, a pessoa segue para fora, pois o animal ainda estava ali. Uma imagem foi capturada do momento em que ele se escondia na parte de fora, segundos antes de fugir mais uma vez. Na verdade, era isso que nós imaginávamos, que ela tinha ido para a escuridão, só que a situação foi um pouquinho diferente. O animal dá a volta e se mantém estático de frente para a janela da cozinha. Essa foto está mais nítida, pois, como na primeira vez, o animal ficou imóvel, como se analisasse o lugar, como se estivesse fascinado pelo flash da foto. Era como se fosse um tipo de contato e as emoções que ambos sentiam, humano e criatura, fossem indescritíveis.
medo ou admiração. Segundos depois, algo começa a gritar e uivar do lado de fora, e com medo a pessoa corre para trancar suas portas. Ninguém na É um comunidade tinha dinossauro ideia essa do que era menina. aquele animal, só sabiam que Também é no de um próximo dinossauro, dia, ao parece. cair da noite, ela voltaria mais uma vez. É uma mistura, mano. Do lado de fora, agora pela manhã, existiam alguns restos de matéria animal como se fossem pelotas de coruja, só que claro, bem maiores. Dentro delas existiam alguns ossos, incluindo um crânio completo de tartaruga. Ainda do lado de fora existiam dois tipos de pegadas. As maiores eram da criatura em si e as menores eram dos filhotes. Falando em coisa pequena, a pessoa conseguiu capturar imagens de um ser pequeno que parecia ser um pássaro bem diferente. Ele estava brigando com outro desses pássaros por alguma coisa, um objeto não identificado. Pareciam irmãos brigando por comida. Até que chegou uma hora em que um deles conseguiu puxar esse objeto, só que alguma coisa a mais tinha acontecido. Sangue estava escorrendo desse objeto. Os dois tinham saído do lugar após toda essa situação, então a pessoa sai da sua casa para ver o que era esse tal objeto, e então se depara com essa cena. Um sapato de criança, com sangue saindo dele. Outro tweet mostra que dentro daquela pelota, onde existiam Puta ossos de merda. animais, também existia um botão. A pessoa vai correndo para os vizinhos avisar que tinha alguma merda pesada acontecendo naquele lugar, só que ninguém atendeu a porta, mesmo que todas as luzes da casa estivessem acesas. Do lado de fora da casa, a pessoa encontra um desenho amassado, e esse desenho tinha o mesmo traço do filho de 6 anos do vizinho. A criança saiu de casa à noite sem que os pais vissem, e sem ter noção do perigo, alimentou as criaturas com carne. Na primeira vez pode até ter dado certo, mas na segunda, a criança não teve a mesma sorte. Os dias passavam e a polícia não parecia ter controle da situação, o que era péssimo, não só pela integridade das pessoas daquela vizinhança, mas também porque as criaturas estavam crescendo, e elas cresciam muito, mas muito rápido. Ao olhar para frente da sua casa, a pessoa vê uma trilha de penas que leva para não se sabe aonde. Mais uma noite havia chegado e com ela a incerteza do que poderia acontecer. Outra foto nos é mostrada e é daquele mesmo lugar onde estava a trilha de penas, só que dessa vez a trilha havia sumido. A pessoa também diz que estava ouvindo alguém falando do lado de fora, mas algo estava estranho com sua voz. De primeira é difícil entender o que está acontecendo aqui, só que quando eu li a thread pela segunda vez, a merda ficou exposta bem na minha frente. Pegaram ela e tacaram na minha cara. Esses trechos deixam implícito que estamos lidando não apenas com a criatura que evolui rápido fisicamente, mas também evolui rápido mentalmente. A trilha de penas era como uma estratégia para atrair a pessoa para o escuro, onde o ataque seria realizado. A mesma coisa acontece com essa voz estranha que a pessoa ouve do lado de fora. Não é uma pessoa real, e sim a criatura simulando uma voz humana para conseguir tirar a pessoa da casa e realizar o abate. Todos esses dias que a criatura ficou analisando as casas e os comportamentos humanos, culminou para que ela desenvolvesse estratégias de caça, usando a nossa curiosidade contra nós mesmos, e a escuridão como cenário ideal. Já que nossa visão fica limitada nesse tipo de ambiente, fica mais difícil reagir ao ataque. Mais fotos foram tiradas da casa, o animal escondido na escuridão em cima do Moleque, olha teto, onde isso, só lá os no seus olhos finalzinho. podem ser vistos. Após ouvir isso, a pessoa vai para a cozinha e se depara com mais uma das criaturas, outro adulto da mesma espécie, apenas esperando que ele saísse. Mais um dia se passa, a pessoa passa o dia inteiro trancada por motivos óbvios, só que o seu celular estava sem bateria e ele havia escutado sons estranhos vindos da sua casa, mas posteriormente ele disse que consegue fugir. Ao sair de casa, ele se deparou com uma criatura estranha na varanda do vizinho. Não parecia ser a mesma que fica rodeando a sua casa, então isso poderia ser um indício de que outros tipos de criaturas desconhecidas poderiam estar naquela área. Sempre existe um peixe maior, um peixinho maior. 24 de setembro de 2023. Atualização sobre o animal. Uma das criaturas apareceu morta. De começo poderia significar que aquele pesadelo estava prestes a terminar, mas se essa criatura, forte e inteligente, morreu dessa forma, o que foi que matou ela? Mano. A noite cai mais uma vez e um novo som surge da vizinhança.
parecia ser algo pesado, o que contrastava com o nosso amigo Kazuar, que era um pássaro, entre aspas, leve, ou melhor dizendo, mais discreto. Um tempo se passa e a pessoa escuta vozes mais uma vez do lado de fora. Ele achou que agora sim poderia ser finalmente a polícia. Só que não. Don't worry. It's okay. Open. Please help. Somebody. Somebody. Sim, a imitação já estava ficando cada vez mais convincente e o nosso personagem quase abriu a porta. Além disso, agora existia uma trilha de sapatos na frente da casa. Eu acho que esses dinossauros não querem comer o nosso humano. Antes eles querem ferrar ele mentalmente. Eu não sei, talvez a carne fique mais gostosa. Após todo esse caos, os bichos foram embora por conta da criatura maior. Nesse momento, 3 dos pássaros gigantes haviam invadido a casa, o que fez o nosso humano, infelizmente, ter que acampar no mato. Após a poeira baixar, ele volta para buscar água, só que se depara com isso aqui. Ele diz até que escutou uma mulher chorando do lado de fora, e segundos depois ouviu ela gritar. Ainda existiam pessoas na vizinhança, e isso não me desce, porque tem gente morrendo há muito tempo. Só que não tem jeito, ficar barricado dentro de casa é uma opção melhor que ficar do lado de fora. Rezar para que uma hora tudo isso passe de alguma forma. Uma semana se passou de um twist pro outro, e o nosso amigo já começa dizendo: ela era uma pessoa de verdade, e eu não fiz nada para ajudar. Escondido no quarto por dias e tendo alguns encontros inconvenientes com dinossauros imensos batendo na porta, e vez ou outra com os pequenos que se escondem na escuridão, nosso amigo planejava alguma forma de fugir do estado, pedindo para que seu amigo o buscasse, o que é um ato de extrema coragem porque, enfim, dinossauros. Algo interessante é que o nosso humano diz que viu esse desenho dias antes de tudo isso começar de fato. Ele diz que parecia um esboço da polícia, então as autoridades já pareciam estar cientes do que estava acontecendo. Infelizmente, não conseguiram conter o pior. O amigo já deveria ter aparecido para o buscar. Faziam 10 horas do horário combinado. O nosso humano já havia perdido as esperanças. Os homens chegaram em Chicago. Nosso amigo diz que do nada começou a surgir uma luz estranha do céu e que ela tá iluminando seu quintal. O som das sirenes podiam ser ouvidos de longe. O socorro finalmente tinha chegado. Só que mesmo com essa sensação de alívio, quando os policiais bateram na porta, o nosso protagonista não sabia se podia atender. Ele tinha medo de ser mais um daqueles bichos se passando por um humano. Claramente, o cara estava traumatizado. Ele disse que não tinha ninguém na sua porta e que ele não escutava nada além dos grilos. Mesmo assim, parecia ser um homem na porta da sua casa. Eventualmente, um dos pequenos dinossauros aparece dentro da casa do nosso amigo e fica dentro de uma jaula. Esse carinha que apareceu em casa provavelmente entrou pelo forro e não parecia ser tão agressivo ainda, então por algum motivo ele é adotado como um pet. Eu já vi inúmeras mídias em que esse tipo de situação acontece e eu devo dizer que sempre dá alguma merda. Porém, como ainda não deu, o nome desse amiguinho aqui vai ser Mike. Horas depois, os dois acordam com sons de tiros e gritos, o que fez o Mike fugir pelo forro da casa. Quando isso aconteceu, o nosso protagonista começou a ouvir passos vindo do porão e ao tirar uma foto lá de dentro, o porão estava infestado de pequenos dinossauros, e se tem um ninho, a mãe certamente está por perto. Fim da linha. O celular do nosso protagonista estava em 4%, e um dos primeiros dinossauros que vimos nessa thread estava só procurando ele para dar de comer para as crias. Tudo levava para o fim dessa imensa thread, e por dias, a pessoa que estava relatando tudo ficou em completo silêncio. Só que pouco tempo depois, um novo tweet havia sido postado. Prints de conversas que mostravam um aviso do governo informando que a merda inteira já tinha sido tacada no ventilador, o que é simplesmente perfeito. Eles só avisam o negócio uma semana depois que tudo foi pro caralho. Nosso protagonista contata um dos seus amigos, que se chama Fit, e antes que vire moda, eu sou fã da foto de perfil desse desgraçado. O Fit diz que ele tinha tirado essa foto de outro dinossauro que estava perto da sua casa, só que tem um pequeno probleminha. O Fit mora em
Michigan. E de Michigan para Chicago são incríveis 452 quilômetros. Resumindo, não era uma coisa que estava acontecendo em só um merda local. deu Outras no regiões país dos Estados inteiro, Unidos amigo. haviam sido afetadas e, pelo visto, com outros tipos de dinossauros. Os dois conversam e ficam vendo se podem se encontrar, o que eu acho que não seria uma das melhores ideias, pois simplesmente tem dinossauro em tudo que é canto. Nessa conversa, o Fitch cita que ele vê algumas pessoas com um uniforme na rua, e nesse uniforme tem um globo terrestre como logo. Adiciona essa rapaziada de uniforme na lista de coisas bizarras dessa história. Com certeza eles estão envolvidos nessa parada e provavelmente são um tipo de controle de danos. O Fitch diz que vai demorar em torno de 7 horas para ele chegar até o seu amigo, o que eu admito que é muita coragem ou então burrice, e o nosso protagonista, o No mínimo, foi os animais que soltou os dinossauros e o dinossauro pegou, velho. deseja sorte. E para os que estão se perguntando, parece que o nosso amigo conseguiu fugir, pois o Mike distraiu o dinossauro maior e o levou para longe. Pelo visto, esse nosso amiguinho é outra espécie de dinossauro e não o mesmo que aparece no começo. E também para quem se pergunta o que aconteceu com o cachorro do começo, é dito em um tweet que ele foi levado para a casa dos avós do nosso protagonista. Então tá tudo tranquilo, porque era só com ele que eu tava me importando. Mas enfim, esse Tá foi o certo. último tweet lançado em outubro de 2023. E eu sinceramente não esperava que ia trazer uma história de dinossauros fudidos aqui pra esse canal. Tem aquele analog horror do Jurassic Park, mas eu não sei se eu pretendo trazer ele pra cá. Eu queria trazer algo mais simples, porém que tem uma narrativa muito interessante. Ela tá os acontecimentos desse mundo em primeira pessoa por meio de tweets, assim como o Sol desapareceu já havia feito há bastante tempo atrás. A diferença é que aqui nós não escolhemos o rumo que o protagonista vai tomar. A gente vê ele passando por dificuldades e tentando sobreviver, e vamos recebendo informações conforme ele também vai descobrindo e falando pra gente. Nós não somos os caras que sabem a história desde o início, nós estamos na pele de um sobrevivente. As coisas acontecem e ele reage a cada obstáculo. Cada dia pode ser o último. No início eu achava que só ia tratar desse dinossauro em específico, mas no final já tinha o T-Rex e enfim, vocês viram o que estava acontecendo. Eu sinceramente preferi o começo da história, na minha opinião ela estava mais interessante, as coisas escalaram em um nível muito alto e simplesmente virou uma história de dinossauros e sobrevivência, como várias que existem por aí. Só que o bom é que não dá pra saber qual vai ser o fim de tudo isso, pode terminar, sei lá, que nem o Half-Life 2, por exemplo. O que nos resta é esperar o próximo tweet e saber em qual situação de bosta o nosso mano vai ficar daqui pra frente. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos que me apoiam de todas as maneiras.